Dispensando aqui das formalidades, boa noite a todas e todos. Quero cumprimentar especialmente aqui o Éder e o Renato, que estão sempre acompanhando as sessões aqui. Cumprimentar o Luiz, diretor da Escola do Barnabés, o Eduardo, Solidariedade, todos aqui. O Alexandre Lagartixa, que ele vem demonstrando um pouco do que deve ser o servidor público. E muita gente se serve do que é público. Ele serve o público. Então ele dialoga, respeita os vereadores, independente da opinião. Isso é democracia no nosso país. As opiniões diferentes é que fazem o município crescer. Então, parabéns pela sua postura. O município deve se orgulhar de ter um secretário com essa postura republicana. Republicano quer dizer aquilo que é público, não meu, é público. A partir do momento que eu vou exercer um cargo público, eu esqueço partido, opinião, eu vou atender e vou servir. Agora, tem gente que se serve do público, né? E aí é complicado, que o nosso município tem que tomar esse cuidado. Quero cumprimentar o vereador Williams pelas conquistas, vereador, e já entrar numa reflexão junto com todos aqui, seu Jaime, que também me cobra muito, seu Jaime, a questão de um direito de um cidadão ter a sua residência num local oficial. Então vocês vejam aqui a precariedade de uma administração pública que não consegue dar a um cidadão o seu direito de morar numa via pública, para ele ser atendido com infraestrutura, água, luz, telefone, correios. Então vejam como nós estamos primários, como nós estamos na pré-história do que é uma gestão pública. Vocês vejam que ponto que uma gestão pública incompetente nos expõe. Nós somos aqui 11 vereadores e que não temos uma resposta para dar para o seu Jaime, porque é que ele não tem uma rua oficializada. Que nós temos uma gestão incompetente, que não se planeja, que não tem a capacidade. Porque, olha, quando eles têm interesse, as coisas acontecem de uma rapidez absurda, seu Jaime. Absurdo. Sabe? Quando eles quiseram criar cargos para abridores de maçaneta lá em cima, aconteceu de uma maneira absurda o projeto. Erraram muitas vezes, mas mandaram para cá. Agora veja, para atender um cidadão que necessita, não acontece. Então, o nosso trabalho, essa é a reflexão que eu quero fazer, que a gente vai se aproximando, inclusive, do período eleitoral, que a gente precisa avaliar como é que foi essa gestão, que cidade que nós queremos, né, Luiz? A gente tem conversado muito sobre isso. Que cidade que nós queremos? Será que é essa cidade hoje que nós queremos, que nós sonhamos ter? Eu, particularmente, não é essa cidade que eu quero. Mas nós precisamos ser justos também. Porque se instaura no nosso país, generalizadamente, vamos criticar tudo e quanto é político, partido, e a gente tem que tomar um cuidado de pensar assim. Porque quando nós criticamos tudo e todos, sem a devida justiça, nós deixamos de ter esperança, porque aí nada serve. Aí acabou tudo. Vamos fechar as portas e vamos... Não, e não é assim. Eu acredito que a nossa cidade, ela pode ser muito melhor. E a mudança começa em nós, nas nossas atitudes. É por isso que eu citei o vereador Williams. Porque na eleição, ele optou por trabalhar com um deputado, o senhor Márcio Camargo, lá de Cotia. E ao contrário de muitos, ao invés dele fazer acordo de cobrar para fazer a campanha, ou de pedir emprego, ele pediu um compromisso com a cidade de Juquitiba. E o deputado está respondendo. Eu sei que o vereador, preocupado como ele é com a saúde do nosso município, já pediu um veículo ambulatorial para servir quem precisa ser atendido em outro município, que é a nossa realidade. A AME, os hospitais de referência são todos em outros municípios. Para tirar o cidadão da condição de pedinte de carro para vereador A ou B, o vereador foi lá e está conquistando um veículo ambulatorial para dar o direito ao cidadão.
E é essa cidade que nós queremos, que o cidadão tenha o direito, que hoje uma senhora não teve, uma senhora com cataratas hoje não teve que se atender da solidariedade, da caridade, para poder ir até o HGIS, né, porque ela sofre de cataratas, não enxerga, chegou no hospital, negaram os veículos, que ou estão lá deteriorados, ou estão sem documentos, por incapacidades. E sabe quanto que a gente gasta por ano na nossa saúde? 17 milhões de reais. Para chegar uma munícipe com catarata e não ter direito a ir ao hospital HGIS. Então, a cidade que nós queremos é essa, que o vereador assume um compromisso, 5 academias. O Zezinho vai poder ser atendido lá. Aí o Zezinho, ao invés de ter que fazer do seu próprio bolso, ele pode atuar na caridade em outros termos. Porque nós temos que tomar outro cuidado, que também a gente não pode fazer aquilo tudo que é da obrigação da prefeitura. A gente tem que cobrar, porque, olha, o nosso orçamento é de 60 milhões de reais, fruto dos nossos impostos, dos nossos direitos. Então nós temos que cobrar. Não é só falar, não, vamos lá, vamos fazer, não, vamos cobrar. E vamos fazer aquilo que é o mais solidário, mas fazer, cobrar o que é público e que é obrigação pública. Então, parabéns para o vereador Williams. Nós fomos no começo do mandato na Secretaria de Esportes e conquistamos 2 academias. Aí, ó, sabe-se lá o que virou isso. Tá certo? Porque para eles ali, né, para o prefeito, para a equipe deles, eles adoram tirar foto e colocar no Facebook. Né? Aí nós vamos lá, conquistamos, aí vai lá tirar foto no Facebook. Né? É um governo de mentira, de falsidade. Quer enganar o povo de Juquitiba. Mas eu tenho certeza que a população de Juquitiba tem inteligência, vai saber avaliar, né, cada uma das dos seus gestores. E eu fico triste também quando a gente tem que vir aqui na tribuna parabenizar porque arrumou a rua. Gente, isso é tão pequeno. E aí, nós como... é como se todo patrão tivesse que todo dia parabenizar porque a pessoa fez o trabalho dela. Tá? É diferente do reconhecimento. O reconhecimento tem que ter, mas a gente tem que dimensionar, porque senão fica um puxa-saquismo e a nossa cidade afundando em lamas, né? Com um cidadão aqui que não tem direito nem até a sua denominação de rua. E outros, por exemplo, o vereador Nilson tem diversos projetos importantes, a questão de regulamentar a feira. Isso é para mostrar que a Câmara tem atuado, né, que a gente precisa reconhecer isso. Disciplinar a feira noturna, diurna, tornar ela mais legalizada. Hoje mesmo a desapropriação de uma via, de um investidor no nosso município, que construiu residências para vender, vai trazer investidores para a nossa cidade. Nós temos o Marcos aqui, vice-presidente, que conseguiu recurso para o Conselho Tutelar, foi perdido, conseguiu verba para pavimentação, foi perdida pelo Poder Executivo. Vereador Léo, nós conquistamos lá para o Justino pavimentação, até hoje não saiu do papel. Reforma do Estádio José Geraldo, secretário, desde 2013. A primeira emenda que nós conseguimos no governo federal, ainda não fizeram a revitalização de lá. Vereador Dorvalino, a gente mora ali na Catarina Cinta, na avenida, a gente sabe a dificuldade. Conseguimos a primeira etapa de pavimentação, não se faz projetos. Para a saúde, quase R$1 milhão que não se usa porque não se tem competência para usar. Então nós caímos num dilema que é questionar o que é que está sendo feito pela prefeitura, pelo seu prefeito, pelos seus secretários, 11 secretários, cada um custando cerca de 7 a 8 mil reais por mês. São 90 mil reais o total de secretário que nós pagamos. Muitos deles para ficarem sentados, exceto, como eu reconheci aqui o Lagartixe, muitos para secretários de gestão. Deveria estar fazendo os convênios. Cadê em 2 anos e 8 meses de gestão, cadê os convênios do nosso município?
2 pavimentaçõezinhas e meia boca que não vai nem cumprir o papel inteiro. E aí está lá no Facebook, como se fosse a 8ª maravilha. Devia ter vergonha de só apresentar isso em 2 anos. Tá? E ontem tivemos aqui, algumas pessoas estiveram presentes na lei de diretrizes orçamentárias. Que vergonha, que incompetência, que falta de planejamento, Dona Maria, que falta de planejamento na nossa cidade. Nós pegarmos uma lei que deveria ser a lei mais importante, Zezinho, mais importante da nossa cidade, que ela deveria determinar as metas do nosso município e o planejamento da nossa cidade, inclusive lá do Barnabés, Ati, que o secretário estava aqui e disse que não estava nem sabendo daquela lei. Sabe quanto que eles pretendem de materiais permanentes na Secretaria de Saúde, por exemplo? 10 mil reais. 10 mil reais de um orçamento de 70 milhões de reais. Eles estão destinando 10 milhões de reais para equipamentos permanentes do nosso hospital. Vocês acreditam que foi diminuído o investimento em educação infantil? Quer dizer, as crianças com idade de creche e pré-escola vão ter menos recursos no ano que vem. Quando na verdade deveria ser aumentado, porque nós temos uma obra para uma creche de 250 crianças que está parada por incompetência dessa gestão, que adora olhar para trás e dizer que o errado estava lá atrás, mas a partir do momento que ganhou a eleição, é porque o povo quis mudar e quis que fizesse diferente. Então tem que fazer diferente, não tem que ficar olhando para trás e apontando os erros como se não tivesse nada a ver com ele. Isso é a pior das incompetências, das covardias e das incapacidades que se pode ter. Outra preocupação com a lei de orçamento é que em tempos de crise, ela obteve o nosso orçamento teve um avanço de 20%. E aí a gente começa a refletir, 20%, a inflação do período é de 10%. Então significa que nós teremos 10%, cerca de 6 a 7 milhões, que deveriam ser investidos a mais. Mas nós não vemos 6 milhões, 7 milhões de investimento. Isso quer dizer que é o custo dessa administração. Vem aqui para parabenizar, que foi passar uma maquininha lá na rua, lá, que jogou uma fresa que é doado lá, mas está custando 70 milhões para nós. Nós temos que cobrar investimentos de qualidade, não fazer um feijão com arroz com todo respeito, mas nós temos que cobrar. Esses 7 milhões, para onde estão indo? Eu digo que uma parte está indo para pagar uma empresa de coleta de lixo que nem o serviço faz. O município gastava 580 mil reais para fazer a coleta com os recursos próprios. Do nada, o senhor prefeito, todo poderoso, porque ele se acha todo poderoso porque ele não respeita as leis. Antes dele contratar essa empresa, ele teria que ter pedido autorização para essa casa de leis, porque a lei orgânica do município obriga. Além dele não pedir autorização para essa casa de leis, descumprindo a lei, ele fez sem licitação. É a coisa mais absurda, obscura que se pode fazer no município, é contratar sem licitação. O município pode estar sendo prejudicado, pode estar sendo objeto de corrupção, porque se não tem licitação, a gente tem fortes indícios de desvio de recurso público. Porque eu não acredito, eu não consigo imaginar como que da noite para o dia, algo que você gastava 580 mil, você passa a pagar 1.400.000 reais pelo mesmo serviço e de maneira porca e mal feita. Esse dinheiro está saindo da nossa saúde. É esse dinheiro que poderia estar sendo comprado lá um aparelho de raio-x para esse cidadão que, graças a Deus, sobreviveu e não teve graves consequências. E para aquelas dezenas de pessoas que ficam horas e horas sem ter um equipamento de emergência, sem ter um respirador para os seus períodos de emergência, ficando nas mãos realmente
da boa vontade do HGIS. Presidente, eu vou concluir, apesar de eu não ter nem falado o que eu gostaria tudo de falar aqui. Primeiro, coisas graves. Nosso município, em 2014, gastou mais do que arrecadou. Isso quer dizer que chegamos em 2015 com R$1.700.000 a mais nos gastos. E eu ficaria feliz se esses gastos tivessem acontecido e a gente visse o município bem. A saúde, a educação, o transporte, as ruas, a gente vê o contrário. Então, para onde está indo esse dinheiro? Se tinha um orçamento que era de 56 milhões e gastou 57.700, gastou 1.700.000 a mais, para onde está indo esse recurso? E pior que isso, o nosso município passou de 11 milhões de dívida para 22 milhões de reais de dívida. Isso tudo documentado, quem tiver dúvida pode me procurar, que eu esclareço. Muitas preocupações eu tenho. Transporte escolar custa 8.500.000 reais por ano para a nossa cidade. E ontem nós tivemos a notícia de uma Kombi com quase 20 alunos fazendo retorno clandestino e sendo autuado, graças a Deus, pela Polícia Rodoviária Federal. Porque imagine se não houvesse fiscalização. Então a nossa cidade está pagando muito caro pela incompetência, pela incapacidade. E a população precisa ficar atento a isso. Porque o nosso município está indo pelo ralo, pela incompetência de algumas pessoas. Quero dizer que essa Casa de Leis fez CPIs, apontou, está no Ministério Público, são mais de 10 inquéritos, e eu confio na Justiça, né, para que aquele que está sendo desonesto com a nossa cidade receba um par de algemas para devolver a esperança do povo de Juquitiba. Muito obrigado. Nada mais.